vocês podem achar ou abrir aqui o Google Imagens. Eu vou pegar, por exemplo, uma imagem de paisagem, tá? Uma imagem de paisagem. Então, aqui dentro do Google Imagens, eu vou colocar a palavra paisagem. E daí eu clico no botão Imagens. Então, todo mundo vai para o Google Imagens, tá? Eu vou pegar uma imagem como exemplo, tá, gente? Então, vocês podem escolher, tá? Eu vou pegar uma imagem aqui de uma praia, alguma imagem assim, tá? Então, quando eu clico na imagem, já vou explicar para vocês uma coisa legal, ó. Aqui, ó, quando eu passo o mouse, eu clico na imagem, aparece ela maior, tá? Quando eu passo o mouse em cima da imagem maior, automaticamente no cantinho da imagem, vocês conseguem ver que tem um tamanho ali. Aquele tamanho, agora a gente pode entender mais fácil, é um tamanho em pixel, tá? Então essa imagem, por exemplo, que eu estou vendo aqui da praia, ela tem 712 por 450 pixels. Então esse é o tamanho da imagem, tá? Quando a gente pega essa miniatura, por exemplo, eu vou, exemplo, clicar em alguma dessas miniaturas, a miniatura está num tamanho menor, tá? Quando a gente clica numa outra imagem, vai aparecer outro tamanho, ó. Essa aqui está 320 por 213, tá? Então, toda vez que vocês forem baixar alguma imagem da internet, se vocês querem uma imagem maior ou menor, é importante vocês lembrarem disso, tá? Aqui está o tamanho da imagem, ó. Essa aqui tem 2.500 por 1.600 pixels. Quando a gente fala que uma imagem é HD, tá? A imagem HD é quando é acima de 1.000 pixels. Então, por exemplo, a gente tem televisão, tem celular, tem computador, né? Tudo é tela. No início, quando veio esse termo HD, é quando começou a ter definição de tela acima de 1.000. Então, por exemplo, no início, quando falava HD, era 1.000 por 1.000, tá? A tela do YouTube, ela é 1.280 por 720 pixels. Quando a gente começa a falar em K, então a minha televisão é 4K, daí o vendedor vai te vender uma televisão, essa TV é 5K, é 8K. Ele está se referindo a 8.000, tá? Então 4K é 4.000, né? E assim por diante, tá? Quando você tem um celular que tira foto, ele também é definido em K ou mega. Então a foto do seu celular, ela é 3 mega, é 3.000, né? Ah, é 10 mega, é 10.000, né? Então isso é justamente a qualidade do arquivo, tá? Exemplo, essa imagem aqui está 2.500 pixels, então ela é 2 mega e meio. Então é assim é o tamanho da imagem, tá? Não precisa agora pegar uma imagem grande, tá, gente? Até para não travar a internet e não travar o computador. Podem pegar uma imagem pequena, tá? A menos de 1.000, tá? Pode ser essa aqui ou outra imagem. Essa aqui eu peguei a 700, tá? Então, eu vou salvar essa imagem aqui, ó. Para eu salvar, eu clico no botão direito, salvar imagem. Então, eu vou salvar essa minha imagem no próprio desktop, tá? Mas vocês podem escolher. Eu vou escolher salvar essa imagem no desktop só para ser mais rápido para mim. Mas vocês podem salvar em qualquer lugar. Então, salvem a imagem. Então, salva a imagem. Eu, por exemplo, salvei a imagem e agora estou voltando aqui para o Photopea. Daí, depois de salvar a imagem, volta para o Photopea. E daí no Photopea, agora eu vou explicar para vocês como abrir imagens. Então agora eu vou abrir aquela imagem que eu salvei. Então aqui, ó, eu vou abrir do computador. O que que acontece? Eu salvei aquela imagem no meu computador. Então eu venho aqui e eu vou abrir aquela imagem da paisagem, tá? Então, abri ela. Tá aparecendo a imagem para vocês da praia? Sim. Yes. Beleza. Então, essa imagem é aquela que eu salvei, tá? Quando a gente quer, por exemplo, mudar o tamanho da imagem, é o que eu vou ensinar para vocês agora, tá? Então, a gente pode, por exemplo, mudar o tamanho da imagem. Vem aqui na aba Imagens, Tamanho da tela de pintura. Quando a gente fala tamanho da tela de pintura, vai aparecer o tamanho aqui, ó, 712 por 450. Quem está no Photoshop pode estar em inglês, tá? A gente daí vai estar Canvas Size.
tá? Que em português é tamanho da tela de pintura, tá? E daí, tranquilo, Igor. E daí, quando você quer, por exemplo, mudar o tamanho ou cortar a imagem, digamos que eu queira cortar essa imagem, é aqui no tamanho de tela de pintura que eu corto. Vou fazer um exemplo, eu vou mudar essa bolinha e daí eu clico na bolinha para o lado, ó. E eu quero cortar essa imagem. Por exemplo, eu quero deixar menor, eu posso diminuir o tamanho que está aqui, ó. Eu vou colocar 600 por 300, só para ver, ó. Ele corta a imagem, ó. Vou mostrar para vocês com Ctrl Z, só para vocês verem, tá? Agora eu vou mostrar de novo, tá? Imagem, tamanho da tela de pintura. Eu vou aumentar a imagem agora pelo tamanho da tela de pintura. Aqui está 700, eu vou colocar, exemplo, 800. E aqui, ó, onde está, por exemplo, 450, eu vou colocar 600. E a bolinha é o quanto ou para onde você quer que aumenta. Então, se eu colocar aqui, ó, na bolinha que estava no meio, colocar para cá e dar OK, ele vai aumentar a imagem para baixo e para a lateral direita. Lembra que a gente aprendeu que uma imagem transparente, ela fica aquele serrilhado que parece um xadrez? Então, o que aconteceu? Eu aumentei a tela do meu arquivo, mas a imagem, ela continuou nesse tamanho aqui, tá? Mas imagine se a gente não quer só cortar ou só aumentar, e daí não é tamanho da tela de pintura. Quando a gente quer aumentar o tamanho da imagem inteira, de forma proporcional, ou quando a gente quer diminuir ou aumentar, a gente vai em imagem, tamanho da imagem. De novo, a gente vai em imagem, tamanho da imagem. E daí vai aparecer essa janelinha pop-up, né, que está aparecendo para vocês. Essa janelinha, ela vai ter o tamanho original, né, de largura e altura, então está 712 e 450 de altura. Se eu quisesse aumentar essa imagem, por exemplo, para 800, né, vocês vão ver que se eu colocar aqui, ó, um número, ó, em cima e for para baixo, ele vai mudar automaticamente. Por quê? Porque aqui tem uma corrente, é um cadeado. Se eu quiser tirar o cadeado, é só clicar nesse cadeado. Eu posso colocar o número que eu quiser aqui, tá? Normalmente, a gente clica no cadeado quando a gente não quer deformar a imagem. Por exemplo, eu quero deixar ela em 800, dela vai ficar proporcional, tá? Ah, se eu quisesse, não, eu não quero que seja proporcional, eu quero exato 800 por 600. Tira o cadeado, você vem aqui e coloca 600, tá? Então, quando a gente quer deixar a imagem no tamanho proporcional, cadeado. Quando a gente quer mudar, deixar no tamanho exato, é só tirar o cadeado. Aqui a resolução da imagem, ela está em 72, né? Estão vendo aqui? 72 pixels, que é o DPI, tá? Então, aqui é DPI, resolução, 72 DPI, tá? Então, por mais que esteja escrito aqui .00, imaginem que aqui é DPI, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, mudar o DPI dessa imagem, eu pego e altero esse número. Por exemplo, estava 72, eu quero colocar 100, né? É aqui que eu mudo, tá? Se em algum momento tem algum cliente pedindo, ou o exercício, a atividade de hoje vai ser isso, né? Eu coloco lá, eu quero a imagem 72 dpi, tá? O que você precisa fazer? Vem aqui e coloca 72, tá? Vou dar OK para vocês verem. OK. Pronto. Daí alguém assim, pessoa, mas parece que não mudou nada. Agora eu vou conferir. Para eu conferir se a imagem mudou alguma coisa, vai em imagem, tamanho da imagem. E agora você vai ver, ó, o tamanho da imagem está 800 por 600 e ele está em 72 dpi, tá? Agora eu vou fazer outro exemplo, até para vocês verem, tá? Eu deixei como a imagem estava antes e agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com outros números. Imagem, tamanho da imagem, tá? Eu venho aqui, como estava antes, digamos que no briefing ou o cliente pediu uma imagem em 1000, né, pixels proporcional. Então, você vem aqui, coloca 1000 e deixa o cadeado. E daí ele faz proporcional.
e o cliente pediu que essa imagem tem que estar em 50 dpi. Daí tu vem aqui e coloca 50 dpi, tá? Sempre confere se não altera nada aqui, tá? Então você tem que alterar de novo para ficar certinho, 850. Vou dar OK só para vocês verem, ó. OK. Então ele aumentou a imagem. Agora se eu quisesse diminuir, tá? Eu vou voltar aqui, tá? Eu voltei só para mostrar. Imagina o seguinte, o cliente agora não quer uma imagem grande, ele não quer aumentar. Ele quer fazer um ícone dessa praia. Então, lembre que o ícone, ele é um quadrado. Então, a primeira coisa que eu faço é deixar essa imagem quadrada. Então, eu venho aqui, ó, tamanho da tela de pintura. Daí vocês vão ver aqui, ó, a altura é 450. Então, aqui tem que ser 450 também. E daí eu coloco a bolinha, que ele vai diminuir a imagem da esquerda para a direita. Então, eu posso usar essa bolinha como ponto de ancoragem para saber, daqui que ele vai cortar. Então, vou dar OK. Quando eu der OK, ela vai cortar a imagem. Cortou. Então, quer dizer o quê? A imagem ficou quadrada, tá? Então, primeira coisa, deixa ela quadrada. Você deixou ela quadrada, agora eu vou deixar num tamanho pequeno, para ficar tamanho de um ícone, tá? Então, venho imagem, daí agora, tamanho da imagem. Vocês vão ver que essa imagem, ela tá 450 por 450 pixels. O tamanho de ícones, tá? Normalmente é 29 pixels. Então, eu vou deixar aqui 29. Como está cadeado, vai ficar 29 também. Eu podia ter feito isso antes? Podia. Só que primeiro cortei, porque daí aqui já ficou automático, ó, 29 por 29. E daí a qualidade é 72, tá? 72 dpi. Se a sua imagem não tivesse em 72, digamos aqui está 300, você vem aqui e coloca 72, tá? E daí eu vou dar OK. Olha como que ficou a imagem. Ficou um íconezinho, pequenininho. Então, o ícone, lembra que ele é bem pequeno, tá? Se a gente dá zoom, ó, ele está pixelado. Mas ele é um ícone, tá? Lembrem disso. Ó. Como que a gente confere imagem, tamanho da imagem? Daí aqui, ó, tá 450. Eu dei Ctrl Z para vocês verem, tá? Daí agora, ó, no formato ícone, ó, tá 29 por 29. Como ele é ícone, se você der um super zoom, você vai ver que ele está estourado, ó. Não dá de ver aquela foto como a gente viu antes. Então agora a gente consegue entender o que é o pixelamento, ó. A imagem, ela está pixelada, porque é um ícone. É um ícone de 29 por 29 pixels. Quando a gente faz, por exemplo, algum jogo, né, que é pixel art, que a gente fala, né, o pixel art, ele é justamente uma imagem pixelada. Então, quando a gente fala jogos 8 bits, né, é 8, 16 bits, é 16 por 16. Jogos 32 bits, é 32 por 32, tá? Então, é dessa forma que existem os jogos 8 bits, 16 bits, que eram aqueles jogos da década de 80, 90. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o ícone. Se eu quisesse salvar esse ícone, eu venho em arquivo, salvar como, tá? Se eu quiser salvar, por exemplo, como um arquivo do Photoshop, tá? É salvar como PSD. Então, eu venho aqui e salvo o arquivo como PSD, tá? Se eu quiser salvar, ele já vai salvar numa pasta no seu computador. Então, aparece para vocês aqui uma pasta. Se eu quisesse salvar outro tipo de arquivo, então, quando é outro tipo, ele vai ter aqui, ó, o exportar, tá? Então, o arquivo exportar, ele tem outros formatos de arquivo. Então, lembra que a gente falou e viu hoje formatos de arquivo? Então, aqui, ó, tem exportar como PNG, tem exportar como JPG, tem exportar como GIF, tem exportar como PDF e mais. Então, tem vários outros tipos de arquivo aqui, ó, tá? Por exemplo, eu quero salvar como ícone. Então, venho aqui, ó, exportar como mais ICO. Então, eu vou salvar isso aqui como um ícone. Na hora que eu salvo, ele vai aparecer uma janela. Essa janela vai te perguntar, é isso mesmo que você quer? Daí tu confere. Ó, formato ICO, 29 por 29 e salva. Então, você pode salvar.
Se de repente você visse, não, não é isso que eu quero, você pode pegar, vir aqui e trocar, ó. Então pode vir aqui onde está ICO e trocar por outro formato, tá? Eu vou deixar aqui OK e salvar. Quando eu salvo, agora ele baixou aquela imagem numa pasta no seu computador com a extensão ICO. Se vocês olharem aqui embaixo, vai estar o arquivo .ico, tá?